Morreu hoje, de madrugada, o fundador da Igreja Cristã Maranata, Gedeuti Gueiros. Ele tinha 93 anos e estava internado com problemas cardíacos. A repórter Anne Comete, ao vivo, tem as informações. Pois não, Anne? Ei, Mário, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na TV Gazeta. Estou aqui com o pastor Josias, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre a causa, da morte do pastor Gedeuti. Bom dia, pastor Josias. Bom dia. O pastor Gedeuti, aos 93 anos, ele já vinha lidando com uma questão cardíaca, de algumas limitações cardíacas, apesar de absolutamente ativo. Mas que essas questões se complicaram nesses últimos dias. Ele teve que ser submetido a alguns procedimentos cirúrgicos e, como resultado disso, até pela idade e outras comorbidades, então ele não resistiu. Vocês ficaram em reunião hoje durante a manhã inteira aqui no presbitério da igreja. Como que fica agora a sucessão do pastor Gedeuti? Para nós, esse processo é um processo muito tranquilo, Primeiro porque naturalmente o vice-presidente, pastor Alexandre Gueiros, ele já assume automaticamente a condição de presidente da igreja, e aí num período de aproximadamente 3 meses deverá ser feita uma nova assembleia, e nessa assembleia a consolidação do novo presidente ou qualquer outra decisão que a assembleia venha tomar. A comunidade vai ser impactada de alguma forma pela morte do pastor? Naturalmente que ela é impactada pela liderança que ele exercia, por se tratar de um homem visionário, altamente ativo e líder. A liderança ela deixa esse vazio. Do ponto de vista da realização da obra, daquilo que é a nossa missão como igreja, naturalmente que os ensinos que ele trouxe para nós, eles se refletem na continuação, sem reduzir a velocidade, a alegria, o estímulo de viver essa experiência. Naturalmente que até como legado que ele deixa, nós vamos continuar cada vez mais envolvidos, integrados na realização desta obra. Os cultos esse fim de semana estão mantidos normalmente? Normalmente. Isso foi também um ensino que ele sempre passou para nós, da importância de que a obra não pare, apesar de qualquer circunstância, como, por exemplo, essa que aconteceu. Pastor Josias, o senhor reforça para a gente só os horários, de velório, de sepultamento, por favor? Muito bem. O velório e o culto serão realizados no Manaim de Carapina, que fica ali ao lado do Parque Exposições. A partir das 16 horas de hoje, o corpo vai chegar ao local e o velório se dará até amanhã, à 1 da tarde. Quando iniciaremos o culto, de 1 às 2, com essa previsão, e o corpo sairá no carro de bombeiros, carro aberto, corpo de bombeiros, em direção ao cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta. O sepultamento está previsto para 4 da tarde amanhã. Certo, pastor. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor hoje. A gente vai conferir aí uma pequena reportagem com a história do pastor Gedeuti. Pastor Gedeuti, como falamos, ele tinha 93 anos, faleceu aí na manhã de hoje. E a Igreja Maranata tem 56 anos. Ele foi o fundador, criador da Igreja Maranata, que foi fundada aqui em Vila Velha. Vamos conferir o histórico. Gedeuti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1931. Veio para a Grande Vitória ainda criança, junto com a família. Formado em odontologia, deu aulas na Universidade Federal do Espírito Santo. A atuação religiosa de Gedeuti começou a ganhar força nos anos 60. Ele se desligou da Igreja Presbiteriana e, em janeiro de 1968, junto com 11 pessoas, fundou a Igreja Cristã Maranata, em Vila Velha. Hoje, a Maranata afirma que está presente em 5 continentes. Tem mais de 1 milhão de membros no Brasil e no exterior. Você não vai consertar o outro. Não vai. Mas nós temos a preocupação de focar naquilo que é possível. E se Deus não vier em busca dele, olha aqui, ele sozinho não vai de asa. Não de jeito nenhum, com satélite, com o que ele quiser botar foguete, não vai. É isso que as pessoas não entendem. Por mais de 50 anos, foi o principal representante da instituição e também se destacou como um importante empresário e líder comunitário do Espírito Santo. Na manhã deste sábado, horas após comunicar o falecimento do pastor, a Igreja Maranata prestou homenagens nas redes sociais com uma de suas recentes pregações. A morte não é a pior coisa. Para muitos é a melhor coisa, que é o homem agora vai viver a vida plena. É o novo dia que raia, é uma madrugada nova.
Diz assim: até que raie em vossos corações a estrela da alva. Bom, por causa da morte do pastor Gedeuti, fundador da Igreja Maranata, o governo do estado, o governador Renato Casagrande, comunicou um decreto de luto oficial de 3 dias em razão dessa morte, desse líder importante da Igreja Maranata aqui do estado, fundador da igreja. E também foi decretado o luto de 3 dias pela cidade de Vitória e Vila Velha. O prefeito Lorenzo Pasolini de Vitória falou sobre o decreto de luto de 3 dias oficial na capital. E também o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, falou sobre a decretação desses 3 dias de luto na cidade onde nasceu a Igreja Maranata. Então, recapitulando os horários com relação às cerimônias, né, de morte do pastor Gedeuti, hoje às 4 horas da tarde, o corpo chega ao Manaim de Carapina, ao lado do Parque de Exposições, e amanhã será o sepultamento. Mário Bonella. Obrigado, Anne Comete.